Olá, amigos e família, daqui é o Edmundo e isto é a Fé Pura e Simples. Hoje eu quero vos dar uma visão geral, rápida, da Bíblia inteira em menos de 10 minutos, é verdade. Eu não sei quanta sabedoria da Bíblia cada um de nós temos. Por muitos anos eu fui ensinado que as pessoas comuns não podiam entender a Bíblia. Mas quando Jesus chamou os seus discípulos, ele chamou pescadores. Naqueles dias, pescadores eram as pessoas mais simples e menos educadas. E foi a eles a quem Jesus escolheu para ser os seus discípulos e ensinarem a mensagem de Deus, especialmente depois de Jesus voltar para o céu. Por essa razão, Jesus era constantemente criticado e até acusado pelos líderes religiosos daqueles tempos. Se você não tem uma Bíblia e quer crescer na sua fé, realmente compreender aquilo que Jesus ensina, faça o que tiver de fazer para pegar numa. Se não sabe como, deixe-me uma mensagem e eu próprio tratarei de arranjar maneira de você ter uma. Por isso eu quero explicar a mensagem total da Bíblia em 5 minutos ou por aí. É claro que isto não vai ser detalhado, mas dá-nos uma visão geral da Bíblia. Vamos começar. Eu vou tentar usar várias palavras que nos vão ajudar a ver a história desde o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último, que é o Apocalipse. Estão prontos? Ok, vamos lá. A primeira palavra é a palavra pecado, palavra que não gostamos muito, mas quando nós abrimos as primeiras páginas da Bíblia, vemos que o homem e a mulher desobedecem a Deus e o resultado desta desobediência dá-nos a segunda palavra. A segunda palavra é separação. O pecado causa uma separação entre o homem e a mulher e Deus, e mesmo entre o homem e a mulher, como nós sabemos, e até com nós e a natureza, ao ponto que o homem não tem mais o mesmo acesso a Deus que tinha antes de pecar. A terceira palavra é a palavra sacrifício. Deus tinha explicado ao homem e à mulher que se eles pecassem, que certamente morreriam. Mas a misericórdia de Deus é tanta que ele diz: eu não vou vos punir como vocês merecem. Em vez disso, eu vou sacrificar um animal para pagar o preço que vocês deviam ter pago. Deixem dizer para já, Deus estava desde aí a pensar num dia em que ele ia oferecer um sacrifício que serviria de uma vez por todas pagar a pena do pecado e da morte na pessoa e no sacrifício de Jesus. Deus agora necessitava de uma solução para tratar deste problema do pecado. E a solução de Deus foi criar uma nação de todas as outras nações. E o propósito de separar esta nação era para que eles fossem uma luz no meio de uma geração muito escura em termos do pecado. Isto foi a escolha do povo de Israel. Mas em vez desta nação ser uma luz de Deus para o resto do mundo, eles deixaram-se ser influenciados pelos pecados das outras nações e seguiram as maneiras deles. Então Deus teve de mandar profetas para avisar o povo para mudar, para que se arrependessem, porque se eles não se arrependessem, Deus iria discipliná-los. Mas eles não se arrependeram ou arrependiam-se e depois voltavam atrás e arrependiam-se e voltavam atrás. E como resultado, Deus mandou-nos para fora da sua terra por um período de tempo. E o Velho Testamento acaba com eles voltando para trás para a sua terra e começando a reconstrução dessa terra que Deus tinha prometido para Abraão e aos seus antepassados muitos anos atrás. Quando abrimos as páginas do Novo Testamento, nós vemos que Deus manda um Salvador ao mundo como a sua solução principal para resolver o problema do pecado. Nos primeiros livros do Novo Testamento, nós encontramos histórias de Jesus a fazer milagres, a curar, a ensinar sobre quem Deus é e como Ele é, e finalmente morrendo na cruz pelo nosso pecado. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos mais histórias de como a igreja nasceu e de como a igreja começou a influenciar o mundo daquele tempo e a ser aquela luz que tinha sido a intenção de Deus para o povo de Israel no Velho Testamento. Neste tempo não havia ainda a igreja católica ou evangélica e isso não aconteceria por mais de 360 anos. A maneira que a igreja começou a crescer foi que havia apóstolos e outros na igreja que tinham sido escolhidos por Deus para compartilhar a mensagem do Evangelho, que quer dizer as boas novas de Deus. Pessoas como Pedro e Paulo e muitos outros. Conforme eles fizeram isto, a mensagem cristã começou a espalhar-se pelo mundo conhecido daqueles tempos. Infelizmente, porque muitas pessoas não concordavam com a mensagem cristã e não concordavam com que Jesus era verdadeiramente o Salvador do mundo, a igreja começou a sofrer. E começou a sofrer de uma forma extrema. Ser crente naqueles tempos muitas vezes custava as vidas a quem era crente. No Velho Testamento nós vemos a entrada do pecado, mas no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, nós vemos que o pecado desaparece, ou é exterminado ou acaba.
No livro de Gênesis, por causa de Adão e Eva, o pecado entra no mundo. No livro de Apocalipse, por causa de Jesus, a vida é dada àqueles que verdadeiramente creem em Jesus. Eu disse no princípio que em Gênesis, por causa do pecado, até a natureza foi contaminada. Nós estamos a viver em tempos em que estamos a experienciar ou ter a experiência do que é viver numa natureza contaminada pelo pecado. Mas em Apocalipse é-nos dito que Deus vai criar um novo céu e um novo mundo perfeito, sem pecado, nem morte, nem vírus. O desenho que Deus tinha para o seu povo e para o seu mundo vai ser restaurado para ser tudo o que Deus queria que fosse desde antes de nós termos escolhido o pecado. E sim, é verdade, eu digo isso intencionalmente, não foi só Adão e Eva que pecaram, cada um de nós escolhemos o pecado. Vocês podem entender que isto é somente uma visão superficial de toda a Bíblia. Conforme eu continuar estes vídeos, essa visão será mais ou melhor explicada. Se tiverem algumas perguntas ou mesmo assuntos que queiram que eu explique, é só deixar uma mensagem. Por agora é tudo. Deus vos abençoe. Sou Edmundo e isto é fé simples e pura. Até para a semana. Se gostaram deste vídeo, façam o favor de subscreverem-se e de gostar deste vídeo para saberem quando o próximo vem. O meu desejo é de mandar um por semana às terças-feiras.